Hoje é o dia que o Senhor fez para ti. Hoje é o dia que Ele tem o melhor para a sua vida. Hoje é o seu dia. O dia que você tem mais uma oportunidade. O que você vai fazer com essa oportunidade? Vamos lá, começar o dia em oração. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus. Obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, que possamos se dedicar a fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, Pai. Senhor, perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor és um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, Pai, em tudo que faz. Tu és lindo, Pai. Tu és santo, 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 santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz por nós, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Deus. Não só por isso, mas para nos curar, nos libertar, Pai, de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Se estamos unidos contigo, Pai, sabemos que o mal, ele pode até vir sobre nós, mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus poderoso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és lindo. Tu és santo, santo, santo. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito em tudo que faz, Pai. Abençoa cada vida que vai estar entrando aqui nesta live. Abençoa essa live e os meus seguidores, Pai, em nome de Jesus. Que cada vídeo que eu venha produzir seja para a honra e glória sempre do seu santo nome, Pai. Que alcance milhões e milhões de pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos lá. Lição de hoje. Vocação. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Está lá em Mateus 5, verso 13. Amém? Glória a Deus. Você que vai entrando aí, vai curtindo aí esta live, meu irmão. Amém? Deus abençoe cada vez mais. Vamos lá. Um relatório da Unicef de 2012, de julho de 2021, diz que houve um agravamento dramático na fome mundial em 2020. As Nações Unidas disseram hoje, muito provavelmente relacionadas a consequências da Covid. Embora o impacto da pandemia ainda não tenha sido totalmente mapeado, um relatório de várias agências estima que cerca de um décimo da população global, até 811 milhões de pessoas, enfrentaram a fome em 2020. A Junta de Missões Mundiais, durante a pandemia, dentre suas muitas ações, promoveu o projeto A Fome no Mundo, com diversas iniciativas emergenciais e educacionais para diminuir a fome nos países que mais sofrem. Somos chamados a ser respostas ao mundo que sofre. Somos sal e nossa vida tem sentido quando exercemos nossa vocação, que é aquilo para o qual Deus nos chamou. Jesus já inaugurou o reino de justiça, paz e alegria que viveremos plenamente na eternidade. Nós, a sua igreja, os cristãos, devemos viver como ele viveu, olhando para o mundo à sua volta e gerando transformação por onde passava. Precisamos usar tanto o que temos e o que somos para levar o outro a viver desde agora até a eternidade o reino de nosso Deus. Somos o alívio ao que sofre, somos a cura ao doente, somos a justiça ao carente, somos representantes de Cristo neste mundo, somos sal. Aleluia, glória a Deus. Você tem sido sal da terra e luz do mundo? Você tem sido sal da terra na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com os seus colegas? Você tem sido sal da terra e luz do mundo para a vida das pessoas? Você tem abençoado a vida das pessoas? Se sim, coloque aqui sim. Vamos à leitura de 2 Crônicas, capítulo 34 ao 36. Mas tem uma frase aqui que diz: se não temos salgado o mundo ao nosso redor, de que adianta sermos saus? E aí, de que adianta você ser sal da terra e luz do mundo se você não está sendo esse sal na vida das pessoas? Me diz aí. De que adianta? Hein? Não adianta. Amém? Vamos ser sal da terra e luz do mundo na vida das pessoas.
dar sabor, abençoar a vida das pessoas, amém? Segunda Crônicas, capítulo 34, vai dizer assim: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, sem parar à direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição, e derribaram perante ele os altares de Balaíns, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 34. Ele é o capítulo todo, até o 36. Eu agora estou no verso 6. Vamos lá, acompanhe comigo. O mesmo fez... Segunda Crônicas 34, verso 6. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftalim, em seus lugares assolados ao redor. Aleluia. Glória a Deus. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safá, filho de Azalias, e a Marsés, maioral da cidade, e a Joá, filho de Jocás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Aleluia. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido nas mãos de Manassés, e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém, e o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. Aleluia. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas, e para sobradeiras as casas que os reis de Judá tinham destruídos. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, e levitas dos filhos de Merarim, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que peritos em instrumentos de músicas. Estavam também sobre os carregadores e os inceptores de todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas eram os escrivães e os oficiais e os porteiros, e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e Ilquias o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E Ilquias respondeu e disse a Safá, o escrivão: Achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safá. Aleluia. Bom dia, Jonatas. Deus abençoe. E Safá levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 34, verso 17. Vamos lá. Acompanha comigo. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e deram nas mãos dos superintendentes e das mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safá, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safá leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safá, e a Abidom, filho de Micá, e a Safá, o escrivão, e a Azaias, ministro do rei, dizendo: Ide consultai ao Senhor por mim, e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram
a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Aleluia. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte. E falaram-lhe naquele sentido. E ela lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Dize ao Senhor que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritos no livro que se leu perante o rei de Judá. Aleluia. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos, porquanto o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Aleluia. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto às palavras que ouvistes, como o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante a mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se tinha achado na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez o concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos. Aleluia, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que está escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos os quantos se acharam em Israel, obrigou com que tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao capítulo 35, 2 Crônicas, capítulo 35, vai dizer assim: Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Pode a arca sagrada na casa que edificou a Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos e os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas, e imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Aleluia. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era da fazenda do rei. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas, Ilquias e Zacarias e Jeiel,
maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo, aleluia, e 300 bois. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes dos seus postos e os levitas das suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses e puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram como os bois. Aleluia. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozinharam em panelas e em caldeiras e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si, para os sacerdotes, filhos de Arão, e os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emão, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Aleluia. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhumas reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá. Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não vejo hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressastes e guardastes, opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar do vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tira-me daqui, porque estou grandemente ferido. Aleluia. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que se tinha e o trouxeram a Jerusalém. E morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatutos em Israel, e eis que estão escritos na coleção de lamentação. Quanto ao mais dos atos de Josias e às suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, esta live, amém? Vamos ao capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36, vai dizer assim: Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar do seu pai, em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar,
e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Aleluia. E o rei do Egito pôs a Ialaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim, mas seu irmão Joacás tomou Neco e levou para o Egito. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Aleluia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Joaquim, as abominações que fez e os mais que se achou nele, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que o levasse à Babilônia, como também os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Aleluia. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que se falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu sua cerviz, e tanto que se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo, que aumentava de mais em mais as transgressões, segundo as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que se tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua casa pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos seus jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deus nas suas mãos. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo quanto levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o templo do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é que de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Deus é maravilhoso.
Vamos à leitura de Provérbios 15. Amém? Provérbios 15, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebrantará o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas dos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Aleluia. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno é a perdição, estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do aflito são maus, os de coração alegre têm um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. O homem irracudo suscita contenda, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, qual boa é. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para aquele que se desvie do inferno que está embaixo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Aleluia. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Obrigado, Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Vamos à leitura do Salmo 91. Amém? Salmo 91 vai dizer assim. Você que tem algum pedido de oração, coloque aqui abaixo que eu vou estar orando por você. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas,
nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Deus tem salvação para a tua vida, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Vamos à leitura de Efésios 6. Efésios 6. Glória a Deus. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração e vontade a Deus. Sirvam-os aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que pratica, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e ele não faz diferença entre as pessoas. Glória a Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem que para permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre fazer. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós que estamos à frente sempre precisamos também de oração, sabe? Sempre, 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 sempre. Amém. Glória a Deus. Vou estar orando para encerrar esta live. Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui acompanhando. Bruno, Raquel, Deus abençoe. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado por esta live, obrigado por cada pessoa que esteve aqui, Deus. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Que o Senhor possa estar suprindo, Pai, a necessidade de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada vida que esteve aqui, que passou aqui, que ouviu a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa mudar, Pai, as nossas vidas cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Pai, aceitar essa palavra, que possamos praticar a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos não ser simplesmente ouvintes, Pai, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus eu te agradeço e oro, amém, amém e amém.
que a graça e a paz e as doces consolações de Jesus Cristo sejam sempre contigo, com toda a tua família. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Fica com Deus.